Chegamos em Xi'an. Só que os planos não deram exatamente como a gente gostaria, porque o táxi não podia levar a gente para o nosso hotel, porque parece que o centro da cidade aqui é bem apertado. Então cá estamos nós, andando com as nossas malas e mochilas pelas ruas, tentando encontrar o nosso hotel. Pegamos um trem bem cedinho lá em Beijing, um trem bala, 300 por hora. E se eu não tivesse feito tantas paradas, chegava aqui em 3 horas. Chegou em 6 horas, mais de 1000 quilômetros. Baita de um trem. E descemos na estação lá ao norte da cidade. E agora estamos aqui no nosso bairro, que é o bairro islâmico. Bairro islâmico, só de falar em bairro islâmico já me dá vontade de comer um hummus, mas acho que isso é sonho meu. Não é porque é islâmico que é árabe, né? Será que é aqui? Pronto, já estamos instalados nos nossos quartos. Olha só que belezinha de quarto. Os hotéis aqui na China têm sido ótimos. Ótimos de conforto e de preço. Olha que beleza. Esse é o nosso. 55 míseros dólares. Preço muito bom. E esse é o da Sueli. Olha que quarto legal. O que vocês estão fazendo aí? Ligando Wi-Fi. Ligando Wi-Fi? No dia seguinte... Bom dia! Hoje chegamos aqui no complexo do Exército de Terracota, saindo de Xi'an, mais ou menos 1h30 de táxi. A gente chega aqui e o lugar é bem maior do que a gente podia imaginar. Está lotado de turistas, maioria de turistas chineses, e ofereceram para a gente guia diversas vezes. A gente disse não, não queremos guia hoje. A gente já leu mais ou menos um pouco sobre a história e a gente vai tentar explorar sozinhos essa joia da arqueologia chinesa. Mais de 2000 anos. Agora nós chegamos na parte principal, que é a parte que tem os 8.000 guerreiros. Estão aqui, ó, atrás. Só que é uma aglomeração tão grande de gente que parece que a gente está tentando sair do metrô na hora do rush. Olha só que loucura que tá isso aqui. E não para de entrar gente. Acho que eu já vou aproveitando para tirar umas fotos. Tá. Os celulares na frente. Então a história é a seguinte: o primeiro imperador da dinastia Qing, o Qin Shi Huang, em 248 a.C., resolveu construir o seu mausoléu. Resolveu construir um mausoléu cheio de tesouros. E para proteger esses tesouros e proteger o seu local de descanso, ele resolveu construir um exército de terracota, um exército de guerreiros que protegessem o imperador após a morte, na vida após a morte. Não são só guerreiros, são também artistas, são músicos, são funcionários, trabalhadores, escultores. Existe representação de tudo quanto é tipo de gente da sociedade daquela época. Cada um está numa posição, cada um tem um tamanho, cada um tem um rosto diferente. Conforme o tamanho e a posição, eles sabem, por exemplo, qual é o ranking da pessoa no exército, ou qual era a função da pessoa na sociedade, assim por diante. O mausoléu todo, essa é uma pequena cidade, foi construída usando o layout da cidade do imperador na época, porque eles tinham um conceito de a vida após a morte, uma mímica, uma imitação da vida de fato. Então, é como se fosse a cidade, a réplica da cidade, para que ele habitasse após a morte. E para que isso fosse construído, foi utilizada a força de trabalho de 700.000 pessoas. E essa construção demorou 38 anos.
Em 210 a.C., finalmente ele foi enterrado junto com esses guerreiros todos. E não só isso, ele foi enterrado também com uma série de tesouros que eram colocados em vasos, muitos ainda estão para serem desenterrados naquelas partes mais maciças ali. São arqueólogos que trabalham diariamente aqui desenterrando e reconstituindo muitos guerreiros que ainda estão para ser desenterrados e esses vasos cheios de artefatos arqueológicos e de joias. E acredita-se que muitos dos funcionários, dos operários, dos escultores que trabalharam na construção do mausoléu foram enterrados junto com os tesouros para que não se revelasse a localização e se não se revelasse também a existência desses tesouros para impedir saqueamento, para impedir o saque. Então eles encontraram ossada desses funcionários e ferramentas desses funcionários aqui. E aqui o terceiro fosso que a gente está vendo é um fosso cujos trabalhos de escavação estão começando, né? Não tem nenhuma figura ainda revelada. Dá para ver só os corredores, assim, né? Enorme também. Ai, meu Deus. Isso, né? No dia seguinte. Bom dia, Xi'an! Estamos aqui no nosso terceiro dia na cidade de Xi'an, nessa praça incrível em que o moderno encontra o antigo. Aqui atrás, a linha moderna dos prédios da cidade, e aqui na frente, na nossa frente, a entrada da muralha que cerca a cidade antiga. A gente vai hoje visitar justamente essa muralha. Diferente de Beijing, que é a muralha que cercava toda aquela parte da Cidade Proibida, lá onde fica a praça. Vem vindo para cá, vamos indo. Aquela parte da praça do Tiananmen Square, né, a Praça da Paz Celestial, aquela muralha que cercava aquilo tudo foi derrubada para que a cidade pudesse ser construída, enfim, prédios, avenidas. Mas aqui em Xi'an não, aqui em Xi'an eles mantiveram intacta a muralha antiga que protege a cidade. A gente está vendo ali logo a entrada dela. E a gente vai subir e fazer esse passeio por essa muralha. Então esse é o passeio dessa manhã ensolarada e linda, linda manhã aqui em Xi'an. Dizem que essa muralha da cidade de Xi'an é a fortificação urbana mais antiga e bem preservada da história. A muralha de Xi'an tem um perímetro de quase 14 quilômetros e tem também um conjunto de baluartes, fossos, pontes suspensas e torres. Então vamos começando aqui a subir para fazer a caminhada no entorno dessa muralha. Essa muralha é considerada uma obra-prima arquitetônica, tijolos e argamassa. Ela foi construída por um imperador da dinastia Ming no século XIV. Que mania de falar na subida, né? Perdendo ar já. E está inteiríssima até hoje. Olha, meu Deus, olha essa vista. Olha isso aqui, pô. Uau! Nossa Senhora. Incrível, né? Porque lá atrás tá a cidade moderna. Contraste. É tipo o antigo e o novo, né? Exato. Que legal. Que lindo aquilo, olha. O único problema é que hoje, mais uma vez, o sol veio com tudo. A gente está pegando aqui na China dias bem quentes. Já estamos aqui no meio da primavera. Daqui a pouco vai chegar o verão, eu não quero nem ver como é que vai ser o verão daqui. Se bem que nós vamos embora, né? Amanhã nós estamos indo embora para o Japão. É, sim senhor, nós vamos passar um bom período lá no Japão. Vai ser sensacional. O imperador Ming, um visionário,
construiu uma muralha tão gigantesca que ela tem 12 metros de altura e ela tem, acho que 15 de largura. Olha só como é largo isso aqui. Porque ele queria que aqui em cima não coubessem só os soldados para proteger a cidade, mas coubesse também cavalos com carroças. Então ela tem esse perímetro de 14 quilômetros em volta da cidade, e por esses 14 quilômetros circulavam as tropas, circulavam os cavalos, carroças, armamentos e assim por diante. Este local é considerado o ponto final da antiga Rota da Seda. No percurso do caminho que a gente faz na muralha, andando por cima, tem alguns pontos de parada com restaurantes, com ar-condicionado e também com museus, como esse que a gente está agora aqui dentro. E tem exibição de obras de arte, tem pedaços antigos da muralha, são as partes mais antigas encontradas em estudos arqueológicos e escavações. Aqui nesse museu também a gente aprendeu que tinha um sistema de aqueduto para trazer água dos rios e para escoar esgoto em toda a região aqui dentro da muralha, né? Andamos por toda essa retana e chegamos aqui em outro grande portão, esse que está aqui atrás de mim. Outro grande portão, acesso à muralha, com um pátio. Aqui estão nossas bicicletas. Agora vamos dar uma olhada aqui numa das grandes torres de esquina que essa muralha tem. Hello. Acabamos nosso passeio na muralha, foram quase 4 horas. Ficamos dando volta de bicicleta, não só escaldante, uma loucura, mas uma vista incrível da cidade, da parte moderna, prédios, arranha-céus. É uma cidade de 10 milhões de pessoas, muito grande. Quer dizer, para a China é uma cidade média, né? E também a parte antiga da cidade, muito bonito. E aí descemos aqui num dos portões, a gente desceu por essa escadaria aqui. Vamos sair agora para a cidade para explorar mais um pouquinho essa cidade aí no nosso último dia aqui na China. 1 hora depois. O jeito mais fácil de escolher comida de rua é ir nos lugares que tem fila. E esse aqui tem uma fila e tem uma cara boa pra caramba. Eu tô com uma expectativa. Deve ser um tipo aprovado. Viemos aqui até o templo tibetano. Vamos entrar, meditar um pouquinho, porque a gente está precisando de um pouco de tranquilidade e meditação, né, Puki? Ah, sim, por favor. Vamos meditar, mas em silêncio. Mostra o que é, Puquinha. Acho que é um lencinho umedecido, o mapa do local e uma água. Kit de sobrevivência no calor. A gente entrou e eles entregaram isso pra gente. Vamos ver.
É normal, uma água. Ah, lencinho umedecido, agora que eu entendi. O que você achou que foi? Eu achei que era alguma coisa pra fazer, algum ritual, alguma coisa. Como a religião foi, vamos dizer assim, desestimulada pelo regime comunista, pela Revolução do Mal, na China a gente vê muito pouca prática religiosa, né? Então isso aqui é raro. Em toda a nossa viagem nós quase não vimos. Mas aqui especificamente é um templo budista. Então a gente vê as pessoas que são adeptas do budismo, tem até um monge ali, vem aqui para fazer suas orações. Muito bem, do jeito que nós entramos, nós saímos, porque entramos, ficamos 15 minutos e botaram a gente para fora, que não era mais hora de turista ficar no templo. Nossa! Não foi muito tibetano. Amanhã. Chegamos em Tóquio, já é quase meia-noite e a gente está procurando a nossa hospedagem aqui no bairro de... Como chama o bairro? Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!